E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouco sobre a trajetória de uma dubladora, ou como é dito no Japão, seiyuu. E essa seiyuu é nada menos que a Aya Hirano, talvez a seiyuu mais famosa dos anos 2000. Isso não foi à toa, porque ela esteve em animes super importantes que bombaram horrores naquela época. E aqui vou falar sobre a trajetória dela, o começo de sua carreira na dublagem, teatros, polêmicas, afastamento e retorno depois de anos na dublagem. E por gostar das dublagens, acho que seria interessante falar um pouco sobre eles. E se quiserem, posso até falar um pouco sobre outras dubladoras e dubladores japoneses também. Não tem muita gente no Brasil que fala sobre eles, né? Por isso, se quiserem, eu tô aqui. Então vamos lá. Mas antes tu já sabe, né? Já se inscrevam no canal, deixem um gostei. E se puderem, compartilhem o vídeo também. De repente pode haver mais gente interessada no assunto, mas não sabe que tem um vídeo, né? Então agora sim, sem mais demora, vamos ao vídeo. Aya Hirano nasceu em 8 de outubro de 1987, na cidade de Nagoya, prefeitura de Aichi. Aya é uma atriz e cantora japonesa, começando na indústria do entretenimento como atriz mirim em comerciais de televisão. Em 1998, Hirano se juntou à trupe de atuação Tokyo Jidou Geitan e começou a aparecer em comerciais de televisão. Ela estreou em seu primeiro papel de dubladora como um papel menor na série de anime Angel Tales, lá em 2001. Nesse meio tempo, ela foi pegando papéis menores e ao pouco estava sendo reconhecida. Mas sua vida nunca mais seria a mesma após 2005. Depois de se formar no ensino médio em 2006, Aya começou a trabalhar em tempo integral como dubladora. E nesse ano sua popularidade disparou de uma forma surreal, ao dar voz para a personagem Suzumiya Haruhi, que assim como sua dubladora foi uma das personagens mais famosas dos anos 2000, derivada do anime Suzumiya Haruhi no Yutsu. Esse anime foi um sucesso surreal, graças ao seu estilo moe, personagens excêntricos, e esse anime foi assunto por muitos anos seguintes. Aya também cantou várias músicas para o anime, inclusive a música de abertura Boken Desho Desho, cujo CD single esgotou no dia do lançamento. Depois desse papel, sua popularidade disparou e desde então ela com muita frequência teve vários papéis em animes populares, como no anime Nana, onde ela deu voz para a personagem Layla, e em Death Note, onde ela deu voz para a personagem Mizamani. Personagens esses que só aumentaram a popularidade dela cada vez mais, tornando ela uma forte referência quando se falava de seiyuu. Embora nessa década também teve seiyuus icônicas e importantes que também estavam atingindo seu ápice em animes populares como a Rieko Ujimiya, Nana Mizuki, Mamiko Noto, Yui Horie, Maya Sakamoto, Yukari Tamura. Ainda assim, a influência e popularidade de Aya estava acima da delas, tudo graças à sua personagem Haruhi. Chegou até a ganhar título de Super Idol, fazendo com que ela conseguisse mais destaque ainda na mídia. Com a popularidade absurda que estava, era de se esperar que a atriz só ia receber mais papéis importantes. Em 2007 também participou do anime Lucky Star, onde ela protagonizou a personagem Konata Izumi, uma personagem super otaku que inclusive faz muitas referências ao próprio anime da Haruhi, e até mesmo a Aya Hirano é mencionada dentro do anime. Só para terem uma ideia do quão importante ela havia se tornado, e a abertura do anime também foi um forte assunto naquela década. Em 2009, deu voz a Sasha, do spin-off derivado de Saint Seiya, chamado Saint Seiya The Lost Canvas. Nesse ano ela também teve a sorte de pegar mais um papel de protagonista feminina, que foi a Lucy Heart Filha, do tão popular anime Fairy Tail. Pois é, caritos, não tem como negar que a nossa Aya só crescia cada vez mais, e que sua carreira estava no ápice do sucesso, sendo contratada para trabalhar em animes importantes, ganhando apelidos próprios, a música, dança. Tinha como a seiyuu ir disso pra pior? Ai, infelizmente tinha sim. Talvez a sua popularidade e seu sucesso estrondoso que mudaram a vida dela foi o mesmo motivo de seus piores momentos na indústria do entretenimento. Aya Hirano sofreu disso dolorosamente. Em 2010, após ter comentado abertamente sobre a sua vida sexual em um programa de variedades, Hirano recebeu críticas massivas e injustas dos fãs otakus, que pioraram com os rumores de que ela abandonaria a indústria de atuação de voz.
E se já não estava ruim o bastante para piorar, nesse tempo havia sido dito que ela teve relações sexuais com 3 membros de sua banda. E só piorou tudo quando fotos envolvendo o caso foram divulgadas por um tabloide. Agora, eu ou você podemos pensar que não há problema algum da pessoa ter uma vida íntima fora dos holofotes, e realmente não tem problema nenhum. Afinal, ela ainda é humana e tem o direito de escolher como ela quer viver a vida dela. Errado ou não, é a vida dela, ela que vai arcar com as consequências depois. Mas infelizmente não foi assim que os otakus japoneses enxergaram a situação na época. Vários e vários fãs irritados fizeram manifestações extremamente vocais para que Aya Hirano parasse de atuar como seiyuu, além das constantes ameaças de morte, algo que ela comentou recentemente que ainda acontece. Pois é, os japas parecem rancorosos, hein? Para algo que rolou no início da década passada ser comentado até os dias de hoje, de uma vida íntima de alguém, chega a ser bizarro. Nossa. Mas devemos observar que a Ásia é um continente de muitos países machistas, principalmente para aquela época onde os animes ainda tinham um nicho de serem algo visível apenas no Japão do que fora dele. Com toda essa situação, infelizmente, Hirano acabou injustamente sendo afastada da indústria de dublagem. Durante o restante dessa década, sua principal função foi apenas seguir com seus trabalhos já feitos antes da polêmica, e caso um anime tivesse retorno, ela continuaria dando voz para aquele personagem. Porém, mesmo com essa ausência, ela ainda chegou a pegar um papel importante em 2014, no anime Kiseiju Sei no Kakuritsu, onde ela deu voz para o parasita Miji. Mas o impacto da polêmica parece ter envolvido até mesmo o anime que impulsionou sua carreira, já que após os ataques, a série principal de Haruhi Suzumiya nunca voltou a ser adaptada para animação, mesmo com sua estrondosa popularidade, já que esse anime é o que fez a Aya sair de uma seiyuu comum para uma celebridade na dublagem. Mas também tem outros fatores, como o autor ter parado com a história. Um detalhe a se saber é que Aya Hirano interpretaria Shinobu em Kizumonogatari, na época, que foi justamente uma das produções mais diretamente afetadas com a revolta dos fãs. Considerando que a personagem tem uma alta importância na história, como consequência da polêmica, ela acabou por ser substituída por Maya Sakamoto, que também é outra seiyuu muito talentosa e que fez um trabalho de 10 de 10 na personagem. Mas em Kizumonogatari, que sairia em 2012, foi lançado apenas em 2016, e apesar de outros motivos provavelmente estarem envolvidos, é difícil não conectar o atraso também com a situação de Aya Hirano. Pós-polêmica. Apesar das terríveis e injustas consequências em cima de Hirano, ela ainda permaneceu por dentro dos animes. Já tinha como garantia seus trabalhos anteriores, especialmente Fairy Tail, e continuou recebendo alguns papéis, só que com menos personagens famosos e com menos frequências, diferente de como era antes. Nos jogos, apesar da situação ainda ser complicada, a atriz parece ter sido aceita de braços um pouco mais abertos comparado às animações. Provavelmente seu papel de maior destaque, após a polêmica, é o de Beatrice, personagem extremamente popular de Grand Blue Fantasy, que é um dos jogos para celulares mais bem estabelecidos na indústria. E Hirano não conseguiu só um, mas 2 papéis no game, já que ela também interpreta Alexiel. Ela até mesmo costumava ser convidada para participar em eventos presenciais do jogo interpretando a Beatriz. Todavia, apesar de ainda fazer trabalhos de atuação de voz, o foco de Hirano na indústria do entretenimento virou o teatro. Desde 2012, Aya Hirano atua em diversas peças teatrais e, felizmente, parece ter se encontrado por lá. Seu trabalho teatral normalmente não era relacionado com adaptações de animes ou mangás, o que não é algo ruim, mas mostra que ainda havia um receio nesse sentido, talvez até por parte da própria atriz e com toda razão. Bom, a carreira de Hirano, pelo menos no mundo dos animes, parece ter se esfriado por boa parte da década passada, especialmente numa era onde surgiram novas seiyus muito talentosas, que também ganharam o coração dos otakus. E graças a isso, essa área parecia ter ficado pequena demais para Hirano, pois ela não era mais a seiyuu do momento. Somente os fãs de seus projetos mais antigos de sucesso a conhecem muito bem. Mas será que esse foi o fim de Aya? Será que existe alguma chance dela ter uma relevância pelo menos favorável, que dê um espaço a ela nos animes que ela já teve um dia, mas hoje não tem mais? Bom, antes isso parecia impossível, ainda mais para um lugar como no Japão, onde a carreira de dublador é muito mais rigorosa e difícil do que em diversos lugares no mundo, além de muito mais concorrida.
pois lá é muito incomum vermos personagens tendo suas vozes trocadas por outro dublador, a não ser que o anime ganhe um remake de um anime que já é muito antigo. O que foi bom para Hirano, porque pelo menos ela teve o prazer de continuar dando voz para suas personagens antes da treta. Mas tem os casos de que se uma seiyuu não for bem aceita, eles farão de tudo para que ela seja demitida da área. Mas ao que tudo indica, aos poucos nossa grande seiyuu está voltando para essa área de dublagem. E Aya parece estar se saindo muito bem nas peças teatrais também. Tão bem, ao ponto de que com o anúncio de adaptação teatral de Chainsaw Man, seu nome apareceu entre os escalados para o elenco. E antes que vocês pensem que foi um papel pequeno, não foi mesmo. Ela foi escalada simplesmente para atuar como uma das personagens mais populares e importantes dos animes atuais, que é a Makima. Simplesmente a Makima! Olha só que responsabilidade pequena que ela tem, não é mesmo? E bom, mensurar de forma geral é bastante difícil. Ainda assim, segundo o que foi possível captar, a reação mais geral com a escalação e também com a própria atuação da Aya Hirano na peça foi bem positiva. E devo dizer que isso foi um tudo ou nada pra Aya, porque ela estava atuando como uma das personagens mais famosas e amada da obra. E ainda mais vindo de uma atriz que teve seu nome sujado e uma polêmica que até fez ela ser odiada. Imagina se ela fizesse feio com essa personagem, né? Felizmente, não foi assim. Isso foi ótimo tanto pela reação do público ter sido boa, mas também porque criou-se um otimismo para um comeback real da atriz para a indústria dos animes e produções relacionadas. E eu acho que essa peça teatral com a Makima foi muito importante para um novo olhar sem preconceito para Hirano. Outro anúncio que reforçou bastante essa possibilidade foi o de que Aya Hirano interpretaria Maria Antonieta no novo filme de Rosa Versalhes, um dos maiores clássicos dos animes e mangás até hoje. Além disso, a personagem é uma das principais da trama, então o papel de Hirano é de grande destaque. Claro, abraçar a notícia de forma totalmente esperançosa também não é a melhor opção. A produção do filme de Rosa Versalhes é um ponto fora da curva, começando pelo fato de que a equipe de produção é formada principalmente por mulheres, o que pode ter facilitado que houvesse uma sensibilidade maior para escalar Hirano. Mas sabemos que, infelizmente, a indústria de animes é formada principalmente por homens, que por muitas vezes podem concordar com os fãs doentios que escorraçaram a atriz, além das questões machistas. Porém, outra coisa que reforça seu desejado retorno é que ela também foi escalada para uma nova personagem de um novo arco de One Piece, que é a Lilith. Personagem essa que provavelmente vai ser um gancho fundamental nesse arco. Além de que o One Piece é um dos animes mais famosos, então ela ser escalada aí não pode ser mera coincidência. Outra franquia do mesmo calibre de popularidade que Aya Hirano conseguiu com o papel recentemente foi em Pokémon, já que ela integra o elenco de Pocket Inboken, um dorama sobre um fã dos jogos da série. Por fim, também é possível apontar para outro trabalho na esfera teatral posterior a Makima, sendo este o de Rin Shiraki, na peça de Konosekai no Katasumi ni, cujo filme animado foi amplamente premiado no Japão. Por fim, outro grande indício de que Aya Hirano está voltando a ser mais aceita nos holofotes é que este ano ela iniciou uma turnê musical depois de 11 anos sem fazer algo do tipo. A cantora fez diversos shows no Japão, entre fevereiro e março, e já confirmou que se apresentará em agosto na China e no Taiwan. Esse é outro retorno importantíssimo para a carreira dela, considerando que seu título de Super Idol não era à toa. Hirano tinha uma grande participação musical em boa parte das séries que atuava, incluindo principalmente Suzumiya Haruhi, que foi aonde ela atingiu seu ápice. Além do fato de que ela estava estabelecendo uma carreira sólida mesmo fora do cenário dos animes. Levando esses pontos em consideração, a reconquista desse espaço no mundo da música é de grande relevância. E não para por aí não. Aya também está escalada em um projeto de anime para 2025 chamado Matako Saiki no Tanteitu Kitara. Foi escalada para dar voz à personagem Hana Kazamaki. E há quanto tempo que eu não vejo Hirano ser escalada para fazer voz de tantos personagens com tanta frequência assim? Há muito tempo. Eu acho que o sucesso dela como Makima contribuiu muito para que sua boa essência dos anos 2000 ressuscitasse após anos de afastamento. Dito isso, com todas essas informações sobre a atriz, será que há possibilidade dela voltar de uma vez por todas para essa indústria tão entretida, porém complicada? Acho que tudo vai depender da vontade da atriz, pois a própria já comentou que tem receio de voltar a se envolver ativamente nessa área. Seu alcance é inigualável,
e foi o que a deixou tão grande. Mas de nada vai adiantar isso se a atriz não quiser mais fazer desses trabalhos. É difícil não se sentir mal pela atriz ter medo de voltar para o local que a levou ao sucesso. Ainda mais se considerarmos que tantos homens da indústria, que já se envolveram em casos de traição, racismo e até mesmo, pedofilia, já foram perdoados. Ou nem sequer acusados por nada, e eu não tiro a razão dela de forma alguma, pois a mesma coisa que levou ela às alturas, a abalou muito. Mas não é por falta de talento, pois Aya é sem sombra de dúvidas uma das seiyus mais talentosas que já pisou na dublagem. Enquanto isso, Aya Hirano foi uma vítima desde o início, nunca tendo cometido algo que merecesse acusação. Tão vítima quanto a Ai Kayano, que infelizmente foi muito injustiçada nesses últimos anos também. E a Aya ainda teve sua intimidade exposta de forma chula, e mesmo assim precisou se afastar o máximo possível da indústria por tantos anos, e continua recebendo ameaças à sua vida. Eu de verdade me sinto muito mal por essa mulher. Eu gosto muito dos trabalhos dela em seus personagens clássicos. É super talentosa, e acredito que ela teve toda sua carreira desperdiçada e arruinada por uma indústria preconceituosa. Se não fosse isso, tenho certeza que até os dias de hoje, ela já teria um currículo enorme de personagens de nome de peso. Infelizmente ela parou muito cedo, e mesmo assim, a maioria de seus poucos personagens são muito memoráveis e lembrados até os dias de hoje. Agora resta a nós, que super entendemos a situação da atriz, apenas torcer para que Aya Hirano consiga novamente o espaço que tanto merece nesse mundo. Considerando as reações positivas do público aos trabalhos mais recentes, existe a possibilidade de que a atriz se sinta pelo menos um pouco bem-vinda novamente, e consiga mais uma vez brilhar com um dos grandes nomes da atuação que sempre foi. A questão é, se ela decidir voltar de uma vez por todas, será que ela vai conseguir recuperar sua popularidade de antigamente? Porque se formos ver, quanto mais o tempo passa, mais seiyus super talentosas surgem. Tão talentosas ao ponto de serem as mais comentadas e pegarem papéis super importantes de animes que fazem muito sucesso. Coisa essa que nossa Aya já foi um dia também. Então fica a questão de que se a concorrência para grandes papéis não ficariam bem acirrada para ela, já que existe a possibilidade de hoje ela ser só mais uma seiyu talentosa entre diversas outras, e não mais a grande novidade dos anos 2000, que até ofuscava algumas seiyus. Mas e você? Acredita que essa grande e injustiçada atriz ainda pode recuperar sua boa fama e até competir com as grandes seiyus da atualidade? Eu mal posso esperar para ver quais serão os próximos personagens dessa grande mulher. E aqui eu encerro mais um vídeo. Quero agradecer ao G-Box, que foi o site que eu consegui essas informações. Se quiserem entender sobre outros assuntos, também vou linkar o site na descrição. E vocês, caritos, se puderem dar uma força se inscrevendo e curtindo o vídeo, saibam que vão estar fazendo uma pessoa muito feliz por aqui, hein? Então é isso aí, caritos. Aqui vou ficando e até a próxima! 夏とハッピーに出会えなかったら今の私はいなかったんだ。だってフェアリーテールはおかえり。いい部屋だな。最高。おいってな。悪いの？しょうがないでしょ。あんた寝てるし、部室に鍵かけて帰らないとダメだし、それに雨も降ってる。ねえ、あんたなんか楽器できる？できん。練習次第でどうにでもなるわ。なんだってあと1年も時間なんでよ。恋人同士でそんなのない。毎日ラブコールするね。メールもたくさん。いいじゃん。歌謡祭の司会とメイン、一度は食事くらいしとかないとね。こいつ自分は会っててミサは会えてないのを分かってて、なんてやつ。でもってでもってでもって何それ。これ今フラグ立ってるね。何の話だ。ここでイベント発動だよ。とりあえず洗濯前は両方見れるよ。から3、私は4から6を回るから。ただし気をつけて、この赤ペンのルートを通らないと壁際サークルの列に分断されて身動きが取れなくなるかもしれないし、特にわけなかろ。わしゃパンクツベガパンクリリスじゃ。どんな生物の本を調べても私のことは載っていなかった。本当に宇宙からやってきたのか。私は自分がどこから来たのか知らない。私の一番古い記憶は脳を奪えなくて残念という気持ちだ。
もう